Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Não é por Dinheiro. Hoje, vamos apresentar um livro que não foi editado no Brasil. Aliás, nem é um grande livro, mas faz parte da linha editorial de uma das mais importantes universidades do mundo, a Oxford University, que conta com mais de 1000 anos de história. Esta universidade edita pequenos livros em uma coleção chamada A Very Short Introduction. Existem mais de 200 tópicos abordados por esta coleção. Conversaremos sobre um deles, Socialismo, uma curta introdução, escrito por Michael Newman, um professor socialista desta mesma instituição milenar de ensino. Newman inicia seu livro expondo a certeza que Karl Marx já expusera em 1867, mas, em seguida, Newman assume um tom de realidade, declarando que, por mais de 100 anos, os socialistas acreditaram e seus oponentes temiam que Marx tivesse razão. Hoje, as coisas mudaram drasticamente e, em particular após o colapso da União Soviética, um fantástico reverso no curso da história se operou e o socialismo passa a ser visto como uma relíquia histórica que tende ao esquecimento diante de um capitalismo triunfante. Mas Newman não acredita neste fim melancólico e garante que no final do livro irá demonstrar a relevância do socialismo. A seguir, o autor questiona o que seria o socialismo. Segundo ele, para Lenin, seria uma força mais potente que a eletricidade, e para Herbert Morrison, político socialista inglês, seria qualquer coisa que o Partido dos Trabalhadores fizesse. Mas o autor argue que o socialismo é muito mais complexo que isso e pode assumir diferentes formas, atuar por caminhos antagônicos para manter-se viável. Nesse sentido, enquanto puristas classificam o socialismo como um conjunto de regras e valores, negam a importância que estados socialistas, como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou partidos como o Labour Party inglês, tiveram no desenvolvimento do pensamento socialista. Desta forma, o socialismo seria multifacetado, visionário e pragmático, revolucionário e reformista, anti-Estado e estatizante, internacionalista e nacionalista, como na Alemanha, fundamentado em partidos e os proibindo de funcionar, organizado por cima e construído por baixo, ligado ao sindicalismo e independente dele, planejado para países industrializados, mas adaptável a comunidades agrícolas, sexista e feminista, comprometido com o crescimento econômico e ecológico. Tudo de acordo com a conveniência do momento. Uma forma de discutir um movimento tão diverso seria levantar características fundamentais do pensamento socialista, comum a todas suas variáveis, com o risco de se cair no purismo teórico. Para Newman, a fundamental característica do socialismo é o comprometimento com a criação de uma sociedade igualitária. Não existe consenso entre os socialistas sobre o nível dessa igualdade e os meios a serem empregados para sua imposição, ser violentos ou paulatinos. Segundo o autor, os não socialistas defendem as desigualdades mantidas pelo capitalismo, derivada da transmissão hereditária da propriedade privada. Ainda para Newman, com variações de nível, todos os socialistas desafiaram as relações de propriedade capitalista e aspiraram o estabelecimento de uma sociedade sem as barreiras das desigualdades estruturais. Uma outra característica do socialismo seria a crença na possibilidade de construção de uma alternativa igualitária baseada nos valores da solidariedade e da cooperação. Esta aspiração depende de um relativo otimismo acerca da capacidade dos seres humanos de cooperarem mutuamente, abrindo mão de suas vantagens competitivas em favor da igualdade. Para o autor, pessoas que acreditam na possibilidade de comunidades autogovernadas sem hierarquia ou leis, a otimista concepção do homem natural ou do bom selvagem de Rousseau é fundamental. Para aqueles que favorecem concepções hierárquicas, com partidos e governos, o otimismo fica comprometido, ainda mais em um mundo ainda sob o efeito de movimentos como o nazismo e o stalinismo, intimamente ligados à ideologia esquerdista. Entretanto,
socialistas rejeitam categoricamente a ideia de que o interesse individual e a competição foram as únicas motivações que moldaram o comportamento humano em todas as sociedades e em todos os tempos. O autor cita experiências socialistas nos escritos de Platão e até mesmo nos primórdios do cristianismo, mas data o moderno socialismo a partir de ideias e movimentos surgidos no início do século XIX. Os fatores que teriam levado ao surgimento das ideias socialistas estariam ligados ao rápido desenvolvimento da urbanização e industrialização, levando ao colapso as tradicionais comunidades agrícolas e gerando uma crise de excedente de mão de obra. Os liberais comemoravam estas transformações, considerando o empreendimento capitalista como uma força ao individualismo e à liberdade. Os socialistas viram o progresso como uma ameaça aos valores que enfatizavam a comunidade, a cooperação e a associação, forçando antigos camponeses e artesãos a trabalharem em fábricas por baixos salários. Esta situação fez surgir algumas iniciativas dos chamados socialistas utópicos, que acreditavam que uma sociedade baseada na harmonia, na associação e na cooperação poderia ser estabelecida por intermédio de uma vida comum e trabalho igualitário. Um dos primeiros socialistas utópicos a conquistar destaque foi o francês Étienne Cabet. Cabet foi banido da França por criticar o rei em 1834. Vivendo na Inglaterra, teve contato com a obra de Thomas More, Utopia, e escreveu o livro Viagem para Icária, onde descrevia uma sociedade totalmente igualitária, inclusive na forma de vestir, e com participação popular total nas decisões da comunidade. Em uma França entregue a constantes crises políticas e econômicas, a proposta de Cabet surgiu como um bálsamo para muitas pessoas em dificuldades financeiras. Comunidades icarianas se espalharam pela França, com a adesão de cerca de 200 mil pessoas, mas a experiência de sociedade perfeita não durou muito tempo. Henri de Saint-Simon, também francês e de origem nobre, fugiu de casa por recusar-se a se submeter aos costumes religiosos de seu pai. Voluntário na Guerra de Independência Americana, Saint-Simon encantou-se com a relativa falta de privilégios dos Estados Unidos e renunciou ao seu título de nobreza, acreditando que a ciência seria o único caminho para a redenção da humanidade. Ao verificar o papel desencorajador que a religião exercia sobre os pobres, propôs uma nova religião, a Igreja de Newton, liderada por cientistas e artistas que deveriam rever o cristianismo como uma religião sem transcendência espiritual, apenas uma forma de erradicar a pobreza. Sua teoria do desenvolvimento científico da história terá forte influência em Marx. Para Owen, a sociedade é responsável pela miséria humana e suas doenças sociais. Sua mais legítima crença é a de que as pessoas não são responsáveis por suas próprias características, as quais são moldadas conforme as circunstâncias nas quais vivem. O anarquismo, especialmente representado na figura de Mikhail Bakunin, também merece destaque na obra. Newman traça uma comparação entre as ideias de Marx e Engels e o desejo anarquista de eliminar qualquer tipo de autoridade estatal imediatamente, sem os estágios intermediários defendidos pelos materialistas históricos. Bakunin acaba por declarar-se anticomunista, uma vez que estes concentrariam todo o poder da sociedade no Estado. Mas o grande destaque do livro é, sem dúvida, a obra de Marx, em especial a partir do Manifesto Comunista de 1848. Para Marx, era evidente que as constantes crises do capitalismo, a concentração do capital e a formação de uma classe trabalhadora crescente levariam o sistema a uma rápida degradação e substituição pelo socialismo. A projeção de Marx não esteve muito longe da realidade. Durante o século XX, cerca de 2/3 da população mundial chegou a viver sob regimes de orientação marxista. Todos acabaram em fome, guerras e miséria. Para Marx, os homens entram em relações de produção que são independentes dos seus desejos. Essas relações são correspondentes a um estágio pré-definido de desenvolvimento material da sociedade. A soma total das relações de produção constitui a estrutura da sociedade, o fundamento sobre o qual se apoia a superestrutura legal, política, espiritual e de consciência.
Marx conclui que não é a consciência do homem que define sua existência, mas sua existência social que determina sua própria consciência. Assim, Marx chega à conclusão óbvia de que o homem é um animal social, mas revolta-se contra esta descoberta e sugere a refundação da superestrutura social pela revolução. Surge o mito da luta de classes, que será cultuado por todo o século XX, gerando algo em torno de 100 milhões de mortos. A seguir, o autor descreve as divisões ocorridas no pensamento socialista expressas na Segunda Internacional. Não havia unidade nas ideias a serem defendidas e nem mesmo no nome a ser adotado para representar o pensamento marxista. Muitos difundiam a ideia de se proclamarem sociais-democratas. Outros se agrupavam como partidos dos trabalhadores, como na Alemanha, onde o Deutsche Arbeiterpartei se tornaria o Nacionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, ou o Partido Nazista. Durante as primeiras 2 décadas do século XX, as ideias comunistas se tornaram hegemônicas no campo político da esquerda, fato agravado pela pobreza generalizada causada pela guerra. Diversos partidos políticos comunistas se estabeleceram na Europa, mas a Revolução Russa freou o avanço do pensamento comunista, pelo menos na porção ocidental da Europa. Nos primeiros 6 anos após a tomada do poder, Lenin já era reconhecido como responsável pela morte de 6 milhões de russos e pelo estabelecimento de um Estado totalitário, policialesco e assassino. A União Internacional dos Trabalhadores em Viena, ocorrida em 1923, resultou em um rompimento com os ideais revolucionários e um abrandamento nas posições socialistas. Ao invés de uma luta fratricida entre classes, surge o conceito da social-democracia, visando a conquista do poder por meios institucionais e a alteração da superestrutura social através de medidas paulatinas, constantes, sem quebrar a ordem vigente do sistema, mas forçando seu colapso gradual. O autor compara a aplicação de 2 modelos políticos e econômicos estabelecidos, no pensamento comunista clássico, revolucionário, e na social-democracia reformadora. Assim, de uma forma pouco provável, Newman compara o desenvolvimento social de Cuba com a Suécia. Na sua opinião, tanto Cuba quanto a Suécia conseguiram atingir um nível ótimo de desenvolvimento social, com a eliminação de desigualdades e a universalização de bens sociais, como a saúde e a educação. O autor ignora que a Suécia é uma monarquia, com rei, rainha, princesa, e também que é um dos países mais liberais do mundo, onde os meios de produção são propriedades da iniciativa privada. Newman também esquece que Cuba é uma ditadura sanguinária. Seu povo vive na miséria, não havendo o menor indício de liberdade política. A terceira parte do livro se destina a abordar o revisionismo socialista ocorrido a partir da segunda metade do século XX. A chamada New Left é definida não como um movimento coerente, mas como uma tentativa de amplo espectro de derrubar tradições dominantes. Autores do pensamento crítico e da escola de Frankfurt são referências constantes, como Marcuse, que em sua obra Eros e a Civilização pregou a liberdade social e sexual. Do mesmo autor, o homem unidimensional defende que a classe trabalhadora tornou-se totalmente integrada nas sociedades industriais avançadas e que a transformação social dependeria de outros atores, incluindo minorias étnicas, intelectuais radicais, estudantes, feministas e ambientalistas. Newman cita também Antonio Gramsci, radical italiano que defende o ponto de vista segundo o qual a dominação ou hegemonia capitalista se dá muito mais por aspectos ideológicos do que pela força, devendo os socialistas criarem um projeto contra-hegemônico, atacando os valores da família, da religião, da lei, da ordem, do progresso, insistindo em ideias como o fim da polícia, o aborto e a liberação das drogas. A parte final do livro, escrito em 2005, se destina a realizar uma análise um pouco mais realista da atual situação do comunismo mundial, citando a China e o Vietnã como nações de partido único, mas próximas ao capitalismo de Estado, Coreia do Norte como um típico país comunista, dominado por uma ditadura familiar e mergulhado na miséria, Cuba com um sistema colapsado
e perto do fim. Mas Newman cita uma última esperança: a vitória do Partido dos Trabalhadores no Brasil em 2003. Se esse for o grande trunfo do socialismo mundial, é o fim do socialismo. Gostaria de pedir que vocês não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ative as notificações e é importante, evidentemente, que vocês curtam o vídeo.